Senhores, estamos mais uma vez aqui reunidos, agora para fazer a correção daquela atividade que foi pedida aos senhores. Eu queria acrescentar que aqueles que fizerem a entrega do material até o dia 13, até o final do dia, afinal de contas, às 11 horas e 59 minutos, ainda é o dia 13, será acrescentado um ponto no final da nota da média final. Então, nós teremos depois uma avaliação e, após a avaliação, esse trabalho entregue será acrescentado um ponto. Independentemente se ele, após a correção, ele tiver algumas divergências, até porque era uma forma da gente fixar a matéria e por isso a gente fez esse exercício. Então, vamos lá. Primeira pergunta dizia, aliás, o que a gente pedia era para a gente identificar o tipo penal descrito, encontrar a conduta do agente e qual bem jurídico, que era protegido, que estava sendo violado. Então a primeira pergunta dizia o seguinte: o agente, usando de um simulacro de arma de fogo, subtrai o celular da vítima. Olha a dificuldade que eu criei para os senhores e foi pensada essa dificuldade. Tá? O problema não traz muitas informações. Então, num primeiro momento, a gente pensa, arma de fogo, simulacro, roubo. Alguns podem ter pensado, mas olha, a legislação diz, se isenta, melhor, de falar algo sobre o simulacro, e a jurisprudência e as decisões têm sido no sentido de que o simulacro não é uma arma de fogo, em tese, não pode em nenhum momento lhe trazer algum mal, porque não produz o efeito da arma de fogo, que é o disparo do projétil. Inclusive, a gente sabe que a jurisprudência tem julgado que armas desmuniciadas e armas que não funcionam, assim como o simulacro, não podem ser consideradas arma de fogo. Ótimo. Dito isso, vamos aqui imaginarmos o seguinte: para a vítima, quando o agente faz uso desse simulacro, para ela é uma grave ameaça. Então aqui nós vamos dizer que o tipo penal é o roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. A gente sabe, sem sombra de dúvida, que não dá, muitas vezes, para que a vítima, o próprio profissional da área, o agente de segurança pública, o policial, o guarda, ele não consegue identificar, diante de cópias que são muito perto, inclusive não só são semelhantes, elas são feitas de material idêntico. Então, não há possibilidade, sem um detalhamento, sem uma análise mais aprofundada, às vezes até a ação de um perito para verificar que a arma é falsa. Então, não há que se discutir com relação ao que a vítima sente. Não obstante, durante o processo, esse indivíduo, ao ser assistido por um defensor, possa esse defensor vir a querer desqualificar o crime para o crime de furto, uma vez que, segundo a própria defesa vai argumentar, não havia ali nenhuma possibilidade da vítima ser ferida com um simulacro. Mas, diante da entrega do agente, se preso em flagrante, com o material subtraído, provavelmente, e eu diria que quase na esmagadora maioria das vezes, será capturado como roubo 157, mas não poderá ser majorada a pena com o uso da arma, como está no parágrafo 2º, no segundo A, porque o parágrafo 2º, que era o que dizia, que o uso da arma de fogo majorava, aumentava em uma fração a pena, já não é usada. E aí eles fizeram um parágrafo 2º-A para que eles conseguissem fazer essa majoração da pena.
Mas o bem protegido aqui é o patrimônio. A conduta do indivíduo foi subtrair, tá? E a gente vai aplicar o tipo penal do roubo. Mesmo que, contrariamente a algumas correntes, houve uma ameaça. Essa ameaça não se traduziria em, obviamente, um disparo daquela arma, mas o fato da postura do agente de empunhar aquela arma, mesmo que sendo uma arma de brinquedo ou um simulacro, causa um temor. Então nós devemos entender que qual foi a conduta? Amedrontando a vítima, subtraiu-lhe o bem. Então a gente fica com o roubo. Este roubo não vai ser majorado pelo uso da arma, porque não é considerado uma arma esse simulacro, mas ele vai ser capturado como roubo, artigo 157 do Código Penal, assim como nós teremos uma dificuldade, e aí eu deixei aqui o Vademecum já aberto, quando a gente olha aqui no 157, ele fala subtrair coisa alheia, celular, de outra pessoa. Preencheu nos requisitos do elemento do tipo. Para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. Neste caso, vamos imaginar que por uma vítima leiga, ou sob o estresse daquela ação toda, aquilo foi uma ameaça. Mesmo que essa ameaça não produzisse um efeito resultante que se espera de uma arma de fogo, que é o disparo do projétil, mesmo assim foi uma ameaça. A gente não consegue majorar, a gente não consegue usar o parágrafo 2º A quando ele fala assim, aumenta a pena de 2/3 se a violência ou ameaça é exercida com arma de fogo. Então a gente não vai conseguir aplicar essa causa de aumento. Mas, então nós temos que é um artigo 157 é roubo. Essa subtração foi com uma grave ameaça. A imposição de uma arma, por mais que seja de brinquedo, é uma grave ameaça, no sentido de que a vítima, ao receber essa posição do agente, vai se sentir ameaçada, é óbvio. E o bem protegido é o patrimônio. Este é o bem protegido pela lei penal. Então, ele está no capítulo dos patrimônios, da proteção ao patrimônio. A pergunta número 2 dizia o seguinte: o agente, na intenção de ajudar a população, passa a produzir, fabricar álcool em gel na sua empresa, que anteriormente produzia gel para cabelo, uma vez que sua empresa encontrava-se parada devido à quarentena, um momento atual, e para não dispensar os seus funcionários. Olha que interessante, eu fiz questão de usar uma pergunta que tivesse algum tema muito presente, muito atual, para que a gente percebesse que algumas condutas são interessantes. Num primeiro momento você pensa, poxa, legal, quer fazer algo para ajudar, não quer demitir os seus funcionários e manter a sua empresa funcionando. Contudo, há uma legislação, além do Código Penal, que regula a fabricação do álcool gel. Neste caso, se o agente continua fabricando e expõe ele à venda e faz a venda, ele comete o crime previsto no artigo 273, e temos aqui a falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Aí nós vamos pensar. Neste primeiro momento, não dá nem para dizer qual é a conduta do agente. Porque antes de um laudo técnico, eu não sei se ele falsificou, se ele adulterou, se ele alterou ou se ele
corrompeu. Mas, em tese, e em tempos de pandemia, nós ainda devemos pensar que ele comete um crime contra a economia popular, né? Ele comete um crime tributário, porque será que ele recolhe o imposto sobre um produto que ele não está autorizado a fabricar? Então, ele estando em desconformidade com a legislação, no sentido de que produziu algo que ele não estava autorizado. A fórmula consta do rótulo. Então, a princípio, capitula-se o artigo 273, que é um crime contra a saúde pública. Então, o bem protegido aqui, o bem tutelado, o que o Código Penal, o que a lei penal protege, o bem protegido aqui é a saúde pública. E essa capitulação, ela pode sofrer uma alteração após o laudo técnico. A priori, a gente diria que ele está falsificando. Ele está vendendo um álcool gel que não tem um registro, que ele não tem uma autorização para fazer. Pensando que é um crime contra a economia popular, que há um crime tributário. Então, dependerá de uma investigação de laudos técnicos para se verificar qual conduta realmente aconteceu. Neste primeiro momento, captura-se como a falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados, né, produtos com fins terapêuticos ou destinados, né, para fins terapêuticos ou medicinais. Percebam que eu fiz questão de usar problemas que tivessem com pouca informação, porque muitas vezes o agente, quando se depara com a situação, o agente se depara com uma situação que é essa, é o indivíduo vendendo álcool ou fabricando álcool. Há uma denúncia, a guarnição chega para a viatura, os guardas descem. Ao entrarem na fábrica do indivíduo, percebe que é uma fábrica regular, que ali existia. Como dito no problema, ela produzia gel para cabelo, então tinha lá uma estrutura legalizada. Ele havia lá um registro para a fabricação de gel, mas usando da necessidade do povo, ele foi lá e até com boa vontade, a priori, produziu álcool gel. Então, por depender de um laudo, o que vai acontecer? Como tem uma pena alta, tem uma pena de 10 a 15 anos, na audiência de custódia, ele deveria ser mantido preso. Se ele foi preso em flagrante, ele deveria ser mantido preso. Provavelmente o que vai acontecer é que a defesa vai alegar que sem o laudo técnico não se sabe ainda qual a conduta, né? E como o verbo aqui são vários, falsificar, corromper, adulterar, alterar, então a gente fica sempre com a seguinte dúvida. Quando o legislador abrangeu vários verbos, várias condutas dentro do tipo penal, criando um elemento do tipo multifacetado, com várias condutas que o agente pode ter, ele traz, e aí é para a autoridade, não para o policial, não para o guarda que fez a condução, a prisão e a condução, mas para a autoridade e depois para o processo uma dificuldade, que é a necessidade de um laudo técnico para comprovar a conduta do agente. E notem, que interessante. Vamos supor que ele realmente estivesse fazendo álcool gel de boa qualidade. Estivesse vendendo num preço justo ou correto praticado pelo mercado. Qual teria sido a conduta dele? Falsificar? Teria sido um crime contra a economia popular? Não há recolhimento de tributos, então há um crime tributário. Só que o único crime que levaria ele à prisão seriam os do Código Penal. Os demais são infrações administrativas, tributárias. Mas é importante, neste momento, trazer um problema desses, porque os senhores podem se deparar com uma situação dessas. Recebem uma denúncia, chegam até o local, chegando no local encontram uma fábrica produzindo álcool gel. Uma fábrica estruturada, montada, porque ali ele já produzia gel para cabelo. E aí o agente, diante dessa situação,
faz a apreensão, leva para a autoridade vai capturar como falsificação, e assim nós temos então uma dificuldade imensa de identificar qual crime ele estava cometendo naquele momento. A priori, seria o de falsificação mesmo, o artigo 273, né? O bem protegido aqui, o bem tutelado aqui é a saúde pública, mas notem que entre a prisão feita, a capitulação feita pela autoridade, o processo, ele precisará de outros elementos para que possa se constituir, para que possa prosseguir de maneira correta. Então nós temos que ter cuidado, porque a gente poderia ter enfrentado a situação de pegar alguém falsificando realmente o álcool em gel, fosse um produto que não atendesse a qualidade nenhuma. Não obstante, neste caso, ele está falsificando porque ele não tem uma autorização do órgão competente para fazer a fabricação do álcool em gel. Ele teria para fazer o gel de cabelo. Entendido? Então, é uma falsificação, uma adulteração do produto. Artigo 273. O bem protegido é a saúde pública. Senhores, pergunta número 3. Determinada pessoa, com o intuito de evitar os abusos do comércio de gêneros alimentícios que vem ocorrendo, denuncia a pessoa proprietária de um pequeno supermercado, mesmo sabendo que o mesmo não houvera cometido abuso algum. Então a pessoa sabia que ele não tinha aumentado o preço e fez a denúncia. Olha a dificuldade nesse caso, e eu fiz questão de criar essa dificuldade. Solicitada lá a presença da guarnição, a viatura chega, desce e não vê absolutamente nada de irregular. Ou acompanhando no município uma fiscalização do PROCON, uma vez que houve a denúncia, e aí não havendo, ou constatado pelos agentes do PROCON, que não houve nenhuma mudança de preço abusiva, o dono do mercado fala, bom, então eu quero agora, já que alguém fez uma denúncia, eu quero então representar contra essa pessoa na delegacia. Então aí quais seriam os crimes que essa pessoa cometeu? Possivelmente o de calúnia, que esse aumento abusivo de preço seria um crime contra a economia popular, e o crime de calúnia do artigo 138 fala exatamente em acusar alguém de ter cometido algo considerado crime, sabendo que não o fez. E está aqui o artigo 138, em verbis fala, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, qual é o fato definido como crime? Fato definido como crime é o aumento abusivo de preço. Num momento de pandemia, num momento que a população se sente mais aflita, mais preocupada com a situação, e ele, se aproveitando disso, teria aumentado o preço. Então ele cometeu um crime contra a economia popular, inclusive previsto no Código de Defesa do Consumidor. Como a pessoa que denunciou sabia que havia feito uma denúncia, imputando ele o crime contra a economia popular, em tese, vai responder calúnia. Agora, caso, naquele momento, o proprietário do estabelecimento não estivesse lá, não tivesse ali, naquele momento, a possibilidade de apresentar as notas, sendo que é obrigação do estabelecimento que as notas de compra do material exposto à venda estejam na loja, porque se solicitado pela fiscalização de imediato tem que ser apresentado, isso consta da legislação, mas vamos supor que ele lá não tivesse e isso tivesse ido parar na delegacia e tivesse feito um inquérito, a autoridade resolveu fazer um inquérito, aí mudaria o crime. O crime sairia de calúnia, que o nome da conduta, a conduta seria caluniar. O agente teria sido quem fez a denúncia, ele teria tido essa conduta. Surgindo o inquérito, nós mudamos a figura.
nós mudamos o tipo penal. Aí passamos para a denunciação caluniosa, que é onde a pessoa faz com que se dê início a um inquérito policial, a um procedimento administrativo, um processo judicial, um processo administrativo, né, que é do artigo dos 339, que fala o seguinte: dar causa à instauração de uma investigação policial, de um processo judicial, de uma instauração de investigação administrativa, um inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Então, o problema não trazia todos os elementos exatamente para a gente pensar, porque neste momento, um crime, a pessoa precisa da queixa, então aí a calúnia necessita de uma queixa, então aí a guarnição deve orientar o caluniado para que se manifeste, vá até a delegacia e faça a queixa. Se é uma denunciação caluniosa, vai já ter dado início a um desses procedimentos, seja desde uma investigação até um processo, até uma ação civil. Então, o tipo penal pode ser o de calúnia, como o de denunciação caluniosa. O de calúnia, o bem protegido é a honra, e o de denunciação caluniosa é a administração pública a vítima, porque ela movimenta a sua máquina para resolver um problema, ela movimenta a sua estrutura ali posta exatamente para fazer isso, para investigar, para processar, né, para buscar as responsabilidades, né, de quem cometeu uma irregularidade, uma ilicitude. Então, nós temos aí duas situações bastante interessantes. Se o nome da conduta for lá caluniar, que é o crime de calúnia, nós temos um crime contra a honra. Então, o título, o bem protegido aqui é a honra. Se nós tivermos a caluniação denunciosa, nós temos que o bem protegido aqui é a administração pública, e é um crime cometido por terceiro, por particular, que foi a pessoa que fez a denúncia. Então, percebam que o que nós quisemos com essa atividade foi exatamente mostrar aos senhores a dificuldade de chegar numa ocorrência e identificar de logo o que está acontecendo. Muitas serão realmente possíveis que se inicie os trabalhos durante a ocorrência já sabendo o que aconteceu, já tendo uma consciência clara do que aconteceu, e em outras não. Então, a coleta de informações para apresentar à autoridade, ela é importantíssima. Por isso nós fizemos essa atividade para reforçar o conhecimento. Então nós tínhamos lá a teoria do crime, né? A gente sabe o que é o crime. O crime é o fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico nós temos conduta, resultado, a ligação entre a conduta e o resultado e a tipificação. Então, notem o quanto é importante para o agente de segurança pública, ao chegar na ocorrência, possa ele angariar o maior número possível de informações, para que com essas informações ele então apresente à autoridade uma boa fotografia do que ele obteve lá na ocorrência. Por isso, nós mais uma vez aqui enfatizamos que a voluntariedade dos alunos em entregar o material será recompensada com 1 ponto na média final. Então, após a gente fazer a nossa avaliação, vocês receberão 1 ponto pela entrega do material. Aqui nós não vamos discutir o que está certo e o que está errado. Não obstante, eu vou ler todos e vou ter uma ideia de como nós estamos imaginando que cada um receba a informação que já tinha sido dada anteriormente nas nossas aulas presenciais. Mas o importante é que os senhores entendam que o tirocínio policial que os senhores irão desenvolver
vai requerer dos senhores um conhecimento bastante extenso com relação às legislações, né, de proteção, seja o Código Penal e leis esparsas que tutelem, né, os nossos bens protegidos legalmente. Então, neste momento, nós temos, numa mesma situação, o crime de calúnia, que é um crime previsto no título dos crimes cometidos contra a honra, no título, e temos um crime que pode ser de denunciação caluniosa, que está num bem protegido diferente, que é a administração pública, né? Porque ela movimenta, ela inicia uma investigação, inicia um processo, e esse processo iniciado move a máquina pública, porque um terceiro foi lá e fez uma denúncia, né, por isso que é uma denunciação caluniosa, e essa denúncia gera para um Estado um gasto. Então é a administração pública, além daquele caluniado, mas aí a administração pública toma a frente da situação e protege esse caluniado, né, para que então o Estado, através da sua ação, possa responsabilizar esse terceiro. Quando a gente olha aqui o título, onde se encontra o artigo 339, que é denunciação caluniosa, são os crimes cometidos contra a administração da justiça. Então, a gente percebe que fica difícil só de olhar para um problema sem muitos dados e dar resposta. E eu fiz de propósito isso para que a gente tivesse a possibilidade de começar a se ambientar com a situação de que muitas vezes é o conhecimento, e o conhecimento legal, que vai fazer com que os senhores, ao entrarem na ocorrência, consigam, com algumas perguntas, com algumas investigações ali no local, terem informação suficiente para levar para a autoridade, que aí sim, diante do recebimento dessas informações, vai naquele momento verificar se vai se instaurar um inquérito ou não, se vai se instaurar um inquérito sobre qual nome, né, vai se instalar, qual o nome iuris desse inquérito, e aí a gente então imagina, como eu sempre digo, o pontapé inicial de qualquer investigação, de qualquer processo judicial ou de qualquer procedimento administrativo se inicia exatamente aonde? No momento onde surge a ocorrência. É este o momento chave, porque a partir daí é que se cria toda uma estrutura, né? O Estado, através dos seus mecanismos, vai investigar, vai produzir provas o suficiente para então apresentar à justiça para que daí surja um processo baseado em fatos que possa terminar, que possa culminar, acabar com a punição de quem cometeu o ilícito. Vamos para a pergunta número 4. Desculpa, senhores, a sede. Vamos aqui à pergunta número 4. O agente, alegando a compra de um determinado automóvel, ao fazer a transferência, recebe o laudo de que o veículo teve seus sinais característicos adulterados, né, o número do chassi, e que o número identificador do chassi aponta para um crime de roubo do automóvel. Num primeiro momento, ele está com um produto de um ilícito. Ele tem nas mãos um produto de um ilícito. Então a gente vai aqui pensar, ele cometeu roubo? Não dá para dizer. Como nesse caso foi na hora que ele foi fazer a transferência, não dá para simplesmente imaginar, não, o indivíduo sabendo que o veículo era produto de ilícito, né, não vai tentar o licenciamento. Pasme o senhor. Podem sim tentar o licenciamento. Se passar pela vistoria e aí for produzido um laudo que diz que está tudo correto,
E hoje nós não temos mais o Estado fazendo as vistorias hoje são feitas por empresas particulares que prestam esse serviço. Então, a pessoa, naquele momento, recebe o laudo e ela pode simplesmente entrar no carro e ir embora. Vamos supor que o dono desta empresa, ou o representante, o funcionário desta empresa de vistoria, chama uma viatura, chama a guarda, chama a polícia, e aí chega lá a guarnição. Naquele momento, diante das informações que nós temos ali, nós precisamos conduzir a autoridade policial com a informação de que há uma adulteração nos números identificadores daquele veículo, constatado por uma vistoria. Então, diferente daquele caso do álcool, já há um laudo dizendo que há uma alteração que veio a fraudar, modificar, alterar o número original de identificação desse veículo. Então, em tese, já sabemos que há uma adulteração. Então, a situação se complica porque nós temos, a priori, um 180, que seria a receptação. Nós temos a adulteração de sinais característicos do veículo, que é o segundo crime. Eles estão no capítulo do patrimônio, mas a gente tem que imaginar que, num primeiro momento, o que vai se levar para a autoridade é exatamente isso. Não se pode dizer que o indivíduo fez a alteração do número do chassi, mas que ele está em posse de um veículo que é produto de ilícito, ou seja, ele recebeu. Por isso a receptação. Quando nós aqui falamos que a receptação ela tem uma conduta descrita no artigo 180, nós temos aqui artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que saiba ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa-fé adquire, receba ou oculte. Então, se o terceiro de boa-fé, que foi esse que foi no momento em que a guarnição foi chamada e a viatura chegou à empresa de vistoria, identificou aquele indivíduo, resta saber se ele está fazendo a recepção disso, se ele receptou, se ele é o terceiro de boa-fé, se ele, além de ter cometido o crime, seja lá se foi furto, roubo, apropriação indébita deste veículo, porque pode ser, ele pode ter se apropriado indevidamente. Ele aluga um automóvel, remarca esse automóvel e tenta fazer um documento para fazer uma transferência e vender. A gente sempre tem que ter cuidado. Então a gente tem que olhar, e eu fiz questão de usar esses problemas assim, com pouca informação, para mostrar que às vezes a situação que a guarnição se depara ou vai se deparar, ela é muito mais complexa. Então necessita que os agentes tenham muito conhecimento. Então aqui a gente vai imaginar que a situação vai ficar mais difícil ou menos difícil diante do conhecimento dos agentes. Então, no primeiro momento, a gente vai imaginar, 180 receptação. Então, patrimônio. A adulteração do chassi, a adulteração de sinais característicos, é um crime contra a administração pública. Vamos pensar, quem tem o interesse que esses veículos estejam em cada um, com o seu registro, com o seu número de identificação, para fazer o seu controle. Então, a mecânica para que um agente de segurança consiga identificar as informações que ele precisa para levar para a autoridade, para que se confirme realmente a prática do ilícito, nos trouxe a essa situação de criar esses problemas
para mostrar aos senhores como não é tão simples. Porque eu sei que num primeiro momento a gente pegou esses problemas, foi lá, olhou o Código Penal e respondeu todos, sem, sem titubear, de maneira clara, fácil. Alguns pensaram mais, opa, fiquei com... Mas quando a gente para e começa a discutir essas informações, a gente percebe que há necessidade de um conhecimento bastante extenso sobre a legislação, né, pertinente. Né? Eu sempre digo, nós vamos andar com o Código Penal de um lado e com o regimento disciplinar do outro. Um vai reger a minha conduta e o outro vai dizer qual é a ilicitude que eu devo combater, que eu devo evitar que aconteça. Mas, de modo geral, eu acho que os senhores entenderam que o que mais era necessário era exatamente que a gente percebesse o quanto é difícil tipificar uma conduta. Por isso, às vezes, a gente ouve algumas situações onde nos parece bastante temeroso. A lei tem brechas. A lei não tem brechas. É que entre a vontade do legislador de consignar, de normatizar, de positivar as condutas que poderiam ser consideradas ilegais, nós temos um outro paradoxo, que é a vida real, a conduta real dos agentes. É impossível prever todas as condutas. É impossível prever tudo o que vai acontecer. Então, o legislador não tem essa possibilidade de prever tudo. E, ao mesmo tempo, ele prevê que uma conduta ele coloca num tipo legal e outra conduta em outro tipo legal, e, de repente, o indivíduo faz as duas. Nesse caso do automóvel, poderia ter feito a subtração, de que forma foi, poderia ter feito a receptação, poderia ter feito a adulteração, e aí nós percebemos que essas condutas estão espalhadas em tipos penais diferentes. Então a gente tem que imaginar que num primeiro momento os elementos que esse problema trouxe daria para, no mínimo, dizer que ele receptou aquele bem. Levaria a autoridade, obviamente, ao longo da instrução do inquérito, ele conseguiria fazer prova de que comprou, tem a transferência. Mas imaginem que fosse um carro de menor valor, que ele tivesse feito pagamento em dinheiro, fica difícil, aí teria que provar o saque, e que esse saque que ele fez na conta dele seria realmente destinado à compra do automóvel. Então percebam como é importante nesse momento que a gente não tome uma posição, que a gente não ache que já sabe tudo o que está acontecendo. Não, aqui não, receptor, olha, ele adulterou, olha, ele não participou do roubo, mas sabe quem roubou, e aí tentou levar. A gente tem que sempre pensar assim: a conduta que o agente teve e que naquele momento os agentes de segurança podem identificar é que, no mínimo, ele está em posse, ele está em seu poder com um veículo cujos sinais identificadores foram alterados. E aí terá que se descobrir qual era o número original para saber, então, qual foi a origem da ilicitude. Furto, roubo, apropriação indébita, estelionato, porque ele pode ter financiado esse carro, deixado de pagar e aí resolveu remarcar. Então percebam o quanto é difícil. E na maioria das vezes vocês vão se deparar com um problema, descrito ali da forma que eu coloquei. Então, este foi o exercício que nós gostaríamos de fazer, por isso todos serão agraciados após a entrega do trabalho com 1 ponto na média final, porque o intuito aqui não era que os senhores acertassem de pronto, mas que os senhores tivessem a possibilidade exatamente de fazer esse raciocínio, de imaginar o quanto é imprescindível que a gente conheça não só o Código Penal, mas como demais normas que possam vir a nos fazer sair da inércia
do policiamento para efetivamente dar voz de prisão e levar o indivíduo até a autoridade. Senhores, espero que tenha sido proveitoso. Em breve estaremos juntos novamente.